Saulo de Tarso, também conhecido como Apóstolo Paulo, nasceu por volta do ano 5 ou 10 d.C., em Tarso, capital da então província romana da Cilícia, localizada na atual Turquia. Vindo de uma família judia da tribo de Benjamim, ele foi um perseguidor fervoroso do cristianismo em sua juventude. No entanto, uma aparição milagrosa de Jesus transformou radicalmente sua vida, e ele passou a ser o mais dedicado defensor do cristianismo. Paulo levou a mensagem de Jesus além do povo judeu, viajando como missionário pela Grécia, Ásia Menor, Síria e Palestina, e foi o autor da maior parte do Novo Testamento. Hoje falaremos sobre a morte do apóstolo Paulo, mas antes de entrarmos nesse assunto, peço que curta este vídeo para nos ajudar a produzir mais conteúdos como este. E, se é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Paulo é um claro exemplo de que Deus não faz distinção de pessoas e escolhe os improváveis para confundir os entendidos. No início de sua história, Paulo era um fariseu, seguidor zeloso das tradições e que estudou sob a orientação de Gamaliel. Esse aprendizado o tornou profundamente conhecedor da lei judaica, e foi assim que ele se tornou um dos maiores perseguidores do cristianismo. Ele aparece pela primeira vez nas Escrituras durante a morte de Estevão, conforme registrado em Atos capítulo 7, versículo 58, onde se menciona que, enquanto Estevão era apedrejado, suas vestes foram colocadas aos pés de Saulo, ainda jovem. Saulo devastou a igreja, aprisionando homens e mulheres. Em Atos capítulo 8, lemos que Saulo estava a caminho de Damasco para capturar cristãos, mas durante a viagem Jesus lhe apareceu e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então perguntou: Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, tremendo e assustado, perguntou o que deveria fazer, e Jesus lhe instruiu a levantar-se e entrar na cidade, onde receberia novas orientações. Assim, Saulo se levantou, mas estava cego, e passou 3 dias sem comer nem beber. Contudo, Deus tinha planos grandiosos para ele. Havia um discípulo chamado Ananias, que, seguindo a revelação de Jesus, foi até onde Saulo estava orando, e ao orar por ele, Saulo recuperou a visão e foi cheio do Espírito Santo. Jesus disse a Ananias que mostraria a Saulo quanto ele deveria sofrer por causa do seu nome, e assim começava o ministério de Paulo. Em Gálatas capítulo 1, verso 17, Paulo narra que passou 3 anos na Arábia sendo instruído por Jesus. Após esse período, ele retornou a Jerusalém. Seus esforços para difundir o Evangelho foram cruciais para a expansão do cristianismo. Nenhum outro seguidor de Jesus contribuiu tanto para os fundamentos da doutrina cristã e suas práticas. Com a missão de Paulo, a mensagem de Cristo chegou por toda a Ásia e Europa. Ele foi único na história da redenção, levando a palavra de Deus a diversos povos. O amor de Cristo dominava o coração de Paulo, como ele mesmo testemunhou. Sua dedicação e trabalho árduo pelo Evangelho são ilustrados em Atos, capítulo 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse verso nos mostra um homem movido pelo amor de Cristo. Sua experiência de salvação e o fato de ser alvo do amor e da graça de Jesus alimentaram sua devoção. Paulo enfrentou muitos sofrimentos. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 11, ele menciona: Até esta hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Além disso, Paulo também enfrentou doenças. Em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 9, ele conta: E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim.
Mas ele me disse: minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitos acreditam que esse espinho era uma doença ocular. Em Gálatas, Paulo faz referência a uma enfermidade relacionada a ele, dizendo que, ao invés de desprezá-lo, os irmãos o acolheram como a um anjo de Deus, como o próprio Cristo. A igreja da Galácia o amava tanto que, se pudessem, teriam dado seus próprios olhos para ele. Apesar de todos esses sofrimentos, Paulo perseverou e realizou 3 viagens missionárias pela Ásia Menor, Macedônia e Grécia. Perto do fim de seu ministério, uma profecia foi feita sobre seus últimos dias. Em Atos capítulo 21, versos 10 a 13, um profeta chamado Ágabo veio da Judéia, tomou o cinto de Paulo, amarrou suas próprias mãos e pés e disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Todos então pediram a Paulo que não fosse para Jerusalém, mas ele respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Após isso, Paulo foi a Jerusalém, onde foi preso pelo comandante Lísias e enviado ao procurador romano Félix, em Cesareia. Como cidadão romano, decidiram enviá-lo sob escolta para Roma, onde os tribunais de Nero o julgariam. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus, pois Paulo levou o evangelho até o palácio de Nero, onde algumas almas foram alcançadas. Isso é confirmado em Filipenses capítulo 4, verso 22, onde Paulo menciona: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Naquele tempo, o título de imperador romano era César. Em Roma, Paulo ficou sob liberdade vigiada em uma casa alugada, como descrito em Atos 28:30. Após 2 anos ele foi libertado, pois as acusações contra ele não foram consideradas válidas. Ele retomou seu ministério, mas em 64 d.C., após um grande incêndio em Roma, Nero culpou os cristãos e iniciou uma perseguição. Acredita-se que Paulo foi preso novamente nesse contexto. No entanto, há outra versão que diz que ele foi traído por um falso cristão. De toda forma, ele voltou a Roma e escreveu suas cartas mais tocantes, incluindo a 2ª epístola a Timóteo, onde expressa seu desejo de sofrer por Cristo e dar sua vida pela igreja. Ao lado de Timóteo, viveu seus últimos meses em uma cela escura, sustentado por uma esperança sobrenatural. Ele sentia-se abandonado, mas essa despedida se tornou inspiradora para muitos cristãos. Em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo escreveu: estou sendo oferecido em sacrifício, e o tempo da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me espera a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Essas foram suas últimas palavras. Depois disso, ele foi condenado à morte, e como cidadão romano, acredita-se que foi decapitado por uma espada, aproximadamente no ano 67 d.C. Paulo sabia que a vida terrena era passageira, como ele disse em 2 Coríntios capítulo 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Ele partiu com a certeza da glória eterna ao lado do Senhor. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, ative o sininho e inscreva-se para ver mais conteúdos edificantes diariamente. Fiquem com Deus.